Atos 16, 20 e 21. Vamos todos acompanhar. Vamos ler juntos? Levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. 21 de novo. Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar. Quem eles eram? Eles estavam falando a respeito de quem? Quem conhece esse texto aqui? Já leu uma vez pelo menos? Não é pecadinha, é sério. De Paulo e Silas lá, eles tinham sido pegos lá, né? A guria andava na volta deles e a princípio parecia uma bênção até, né? Pô, eles são servos de Deus Altíssimo, eles são servos do Senhor. Eu acredito até que Paulo, na primeira mão, falou assim: tem revelação. Só que com o passar dos dias, ele percebeu que essa revelação era satânica, não era de Deus, e ele expulsa aquele espírito daquela moça, a mulher, e isso causou uma indignação muito grande no meio do povo, principalmente com os caras que ganhavam com a adivinhação da guria, né? E eles foram para a cadeia, levaram uma tunda, né? É assim aqui fala tunda também, não? Uma tunda de laço. Levaram umas varadas lá no meio da praça e foram pro xadrez. E a alegação deles diante das autoridades romanas é essa que está no versículo 21. Esse pessoal aí, esses homens aí, são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Eles estão propagando costumes que nós não podemos receber nem praticar, porque nós somos, os romanos eram considerados, que não era judeu, era gentil, assim como nós aqui, tá bem? Que não era judeu, era gentil. E eles declararam: nós não podemos receber isso. E a palavra que eu quero enfatizar, pessoal, está no versículo 21, que diz: nem praticar. Nós não podemos praticar isso. Eu quero dizer o seguinte, que depois de tudo, toda a bênção que nós já recebemos aqui, de tudo aquilo que nós ouvimos de maravilhoso, de excelente, que saiu da boca de praticamente todos aqui, nós temos um compromisso diante do Senhor, agora de praticar exatamente aquilo que eles diziam que não podiam. Aqueles que agora podem, por causa da vida de Cristo na vida de vocês, agora são chamados exatamente a isso, a praticar as coisas que temos ouvido, as coisas que nós recebemos. E as coisas que foram ditas aqui não foram ditas para nós simplesmente contemplarmos e agradecermos a Deus nesse momento, aproveitarmos o local, o clima, e nós nos regozijarmos nisso. Mas é para que quando nós saímos daqui, cada um for para suas casas, para o trabalho, aula, né? O pessoal está em tempo ainda de aula. Então é ali que o Senhor, o Espírito do Senhor quer nos relembrar a respeito de cada uma dessas coisas que nós recebemos, para que nós sejamos o quê? Praticantes das coisas que o Senhor falou conosco aqui. Amém? Amém, gente? Amém. Quem está no ensino fundamental aqui, levanta a mão. Mais um pouco de novo. Ensino médio, universitário. Quem não estuda mais? Mas é para estudar a palavra, né? Quem nunca estudou? João 13, versículo 17.
Jesus diz assim para os discípulos: ora, vou dar um tempinho para vocês abrirem aí. Pode repetir, por favor. João 13, 17. Vamos dizer juntos? Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se... Isso. Outra vez. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticais. Quem não quer ser bem-aventurado aqui? Quem não quer ser bem-aventurado? Todos. Aliás, o mundo anda correndo atrás disso. E as religiões estão propagando isso. Venha ser abençoado. Show da bênção. Casa da bênção. Não sei mais o que. As pessoas querem, todo mundo quer. E Jesus resume isso numa coisa muito simples. Se tu praticar a palavra do Senhor, tu serás bem-aventurado. Acabou. Não precisa fazer mais nada. Não é? Mais nada. O que eu preciso para herdar a vida eterna? Chega o rapaz lá e diz para Jesus: todas essas coisas tenho guardado. Aí Jesus diz para ele: vai, vende tudo que tu tens, pratica agora, né? Eles estavam vendo em Jesus. Jesus podia dizer: olha, faz como nós temos feito aqui, nós não estamos juntando mais nada. Nosso negócio agora é só viver a verdade. É isso que Jesus veio dizer. Jesus não veio trazer a doutrina dele, ele veio trazer a palavra que veio do céu. Ele mesmo procurou desviar dele qualquer olhar, qualquer admiração. A intenção de Jesus era sempre direcionar para Deus. E a vontade do Pai é que a palavra que saiu da boca dele agora esteja de tal forma no nosso coração, que isso nos leve a viver todos os dias a verdade. É isso que é praticar. Ainda em João 13, versículo 15, ele diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu, digam aí, como eu vos fiz, façais vós também. Vamos dizer um para o outro agora, aquele versículo anterior, 17, só para dizer assim: bem-aventurados sois se as praticardes. Isso, mas faz assim, ó, olha no olho, né? Olha no olho direito de preferência. Bem-aventurados sois se praticardes. Isso. A palavra praticar, eu peguei algumas definições de praticar. Significa produzir, construir, preparar, efetuar, executar, agir corretamente, fazer bem, ser o autor de algo. Tá bom assim? Tá bom aí, pessoal? Todos estão ouvindo bem? É isso, isso é praticar. Nós vivemos num mundo em que as pessoas já estão cheias de ver religioso. É ou não é? Como é o teu nome mesmo? Eu? É. Luiz Felipe. Luiz Felipe. Luiz Felipe é de Maravilha, né? Ah, não, Pedro Sá. É precioso o negócio, né? O sotaque aqui, cada um é de um jeito. É uma maravilha, né? Isso dá história depois, né? Mas o Felipe estava no testemunho falando sobre isso, né? Aquela responsabilidade de falar e tudo mais. E as pessoas, elas, engraçado que eles, quando nós vamos conversar com alguém, as pessoas já têm uma noção de igreja na cabeça delas. Não estou falando que é certo, mas eles têm uma noção. Muitos pensam que isso aqui é uma igreja, né? Começa por aí. E daí vai, as ideias são diversas, né? A respeito de igreja, do que se faz, do que se pensa e tudo mais. E nós temos algo para compartilhar com elas, que muitas vezes não é nada daquilo que elas estão pensando.
Mas a ideia que está na mente de todo mundo, da gurizada em geral, não importa a idade, porque recebe dos pais essa ideia também, é de que buscar a Deus, falar com Deus, tem uma certa fórmula ali, que a gente faz aquilo ali, está tudo bem, é aquilo. Essa é a ideia de Deus. Por isso que mais tarde, daqui um pouquinho, quando cresce, eu falei, eu não quero esse Deus aí, esse negócio de Deus não tem nada a ver comigo. Isso é uma ideia das pessoas, porque eles não estão vendo a prática. Eles não estão vendo aqueles que dizem que estão em Cristo Jesus praticando essas coisas. Eles estão ouvindo e vendo um monte de gente falando. Agora, praticando é diferente. Os dois, né? Inclusive, eles contavam com a simpatia do povo, viam a igreja e se convertiam. Isso mesmo. É isso aí. Eles viam. E a Bíblia diz que Jesus é o que do mundo? A luz. Nós aprendemos isso aí, né? Jesus não é o som do mundo. Jesus é a luz. Luz se vê. Luz se vê, não se ouve. Então, vocês podem começar por aí, lembrando disso. O pessoal já está cheio de ouvir. Eles querem ver o Evangelho que tu crê em prática na tua vida. É isso. Então, voltando um pouco, nós ouvimos tanta coisa preciosa aqui, e ainda vamos ouvir mais. Mas se nós não praticarmos, se isso não se transformar em vida, se isso não for as minhas atitudes, o meu comportamento, as minhas manifestações, aonde eu ando, então lá se foi o Evangelho do Reino de Deus. Ele escoou a minha vida e ficou só uma teoria. Na minha mente eu tenho tudo guardado aqui, tenho decorado textos, sei princípios, conheço o que é isso, o que é aquilo, a diferença do discípulo, do religioso. Mas nós precisamos viver de tal maneira que isso agrade ao Senhor e que mostre alguma coisa para as pessoas. Amém? Amém. Que os outros vejam em nós. Nós temos, em Pelotas, temos conversado com os irmãos a respeito de cada um ter uma lista de pessoas que quer ganhar para Jesus. E nós temos procurado levar os irmãos a suportarem o desafio de depender totalmente do Espírito nessa obra. E se aguentarem um pouco e não falarem, se aproximarem das pessoas, servindo elas, como vocês falaram aqui, mas sem logo já querer dar uma palavrinha. Tem sido precioso as coisas que têm acontecido, porque o Espírito Santo está ali trabalhando na vida daquelas pessoas, e esse é o desafio. É interceder por elas de tal maneira que elas sejam tocadas, sejam movidas, sejam trazidas pelo Espírito. Não estou falando que nós não proclamamos Cristo, viu? Tem gente que nós vamos ver uma vez só na vida, não dá para perder a oportunidade, de jeito nenhum. Mas tem aquelas pessoas que nós convivemos com elas todos os dias, e essas pessoas aí precisam ser alvo da obra do Espírito nas nossas vidas. Amém, gente? Amém. Amém? João 14, 21, um capítulo adiante, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Até que nós brincamos com o pessoal, tem os mandamentos e os guarda, né? Os guarda da polícia.
está falando aquele que guarda. É porque nós tínhamos alguns policiais, tem um ali até, né? Tem os policiais lá e nós brincávamos em termos de segurança, cidade com problema e tal. Aí, irmão, não fica preocupado, quem tem os mandamentos e os guarda, está no Senhor. Mas aqui está falando de guardar a palavra. Guardar a palavra. O que é guardar a palavra? Aonde é que nós guardamos a palavra? Aonde é o centro do nosso corpo? Aonde é o centro do nosso corpo? Coração é uma linguagem figurada, né? Onde é, enfermeira? O que? O coração mesmo? Gostei, viu? Ela mostrou, ela falou uma coisa e mostrou outra, coisa assim. É aqui, é na tua mente. É uma linguagem figurada. Antigamente se falava que eram os rins, acho que tu citou até uma coisa, né? Eram os rins. Depois começou a se pensar em termos de coração, porque é um dos órgãos principais do corpo. Mas nós sabemos que tudo está aqui dentro. É aqui que tu guarda a palavra. Quando nós lemos e meditamos a palavra, nós ficamos remoendo, né, e meditando, pensando e ouvindo o Senhor. O lugar que nós guardamos a palavra dele é na nossa mente. E o mundo nos ensina isso também, que esse é o lugar de nós guardarmos todo o ensino. Quem está estudando precisa guardar as coisas aqui dentro, não é? Mas quando a palavra de Deus fala em guardar, não está falando para tu decorar, memorizar ou reter apenas aqui na tua cabeça. A palavra guardar na Bíblia significa o quê? Obedecer. Diferente, né? Significa também praticar. Guardar a palavra significa praticar. Então pensem assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os pratica. E os pratica. O que acontece? Esse é o que ama o Senhor. Isso agrada ao Senhor. Deus não está muito interessado no quanto tu guardou na tua mente, senão que tu pratiques essas coisas. Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E o que o Senhor está fazendo nessa hora? Não é? Quando nós vamos a um lugar mais alto, nós olhamos assim, gostamos às vezes de contemplar, né? Que maravilha, que lugar lindo, beleza. Os olhos do Senhor entram na tua existência. Eles sondam o teu coração. O Senhor sabe o que tu está pensando agora, nesse momento. Se tu está ligado na palavra aí ou não. Se tu está dando crédito ou não. Se tu está depositando dentro do teu peito, na tua mente, ou não. Sabe o valor que isso tem para ti. Os olhos do Senhor estão contemplando isso. E é isso que agrada ao Senhor. Quando Ele olha para nós e nos vê dia a dia, em casa, na atitude que nós temos dentro de casa, com os pais, nos afazeres da casa, quando nós andamos na rua, quando nós conversamos com as pessoas, com o motivo com que nós nos aproximamos das pessoas, com o objetivo que nós temos em alcançar alguma coisa. Quando nós vamos para o nosso quarto e até a hora de realmente dormir, o que acontece naquele tempo? O Senhor está ali. Ou não? Sim ou não? Sim. Sim? Nós sabemos isso, não sabemos? Quantas vezes nós nos lembramos disso? Nos lembramos todos os dias? Senhor, vamos junto para o quarto?
do Senhor? Vai ou não? Vai. O Espírito do Senhor está ali. Tem um cântico que a gente canta assim: o Espírito de Deus está aqui, uma coisa assim, né? E nós podemos cantar isso lá no quarto também. O Espírito de Deus está aqui, né? Podemos ou não podemos? Mas nós pensamos que é só quando está em grupo assim que a gente canta isso, né? Ei, meu, quando tem um som assim, né? Todo mundo está animado, levantando as mãos. Então, no momento da ceia não vai dar, porque aí a ceia tem que ser de 10 horas. Tem que acertar lá. Não deixa passar. Às vezes eu falo para os irmãos lá que o nosso nível de maturidade se mede em quanto tempo eu levo depois do pecado para acertar. E nesse meio tempo eu preciso reconhecer, preciso quebrantar meu coração, preciso buscar o Senhor, tá? O tempo que leva para eu renovar a minha vida, muitas vezes demonstra o meu nível de maturidade, de crescimento. O Jean falou aqui de ser homem, né? De adulto, né? Descobrimos uma coisa na palavra de Deus, que Jesus com 12 anos estava entre os homens. Então tem gente de 12 aqui, né? Eu vi, tinha umas mãos levantadas aqui. Os irmãos de 12 anos, levantem a mão aqui de novo, por favor. Isso. Olha a Deus por esses de 12, viu? 1, 2, 3, né? Olhem para eles. Nós pessoal que chegou aqui, nós chegamos assim, mentira de jovens. Foi com 12 anos já é homem, já é adulto. Entre os judeus tinha esse costume. Com 12 anos o guri já vinha para o convívio dos adultos, já era trazido. Aqui não, com 15 anos vou debutar, não sei o quê, e continua irresponsável, né? Com 12 anos a cruzada já é chamada para o compromisso, para o relacionamento sério. E nós vemos isso aí em Jesus. Quando ele atingiu 12 anos, os pais dele subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, regressarem, permaneceu Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Não foi sacanagem de Jesus, né? Foi por motivos dignos. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, 12 anos, ficou 3 dias lá. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E às vezes nós pensamos, não, mas ele era filho de Deus. Mas na nossa papagaiada santa aquela, nós dizemos o quê? Que Jesus se esvaziou. Jesus se esvaziou. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E importante no final ainda, e crescia Jesus em sabedoria e estatura, graça diante dos outros, diante de Deus e dos homens. Bem, então vamos respeitar os de 12 anos aí, né? Viu, pessoal? Vamos respeitar os de 12 aí. Esses dias estava no aniversário na verdade era aniversário do filho de um discípulo, né? Mas ele também é um discípulo, esse de 12, João Pedro. Eu disse para ele, João Pedro, essa tua idade aí é um negócio tremendo. Ele estava piochado de bombacha e bota e coisa, e gosta de cavalo, sai para lá e cavalo, e passeio e tal, e gosta de fazer. Agora foi o 20 de setembro, né? Poucos dias, então a gurizada gosta do... isso, Semana Farroupilha.
deixando a farroupilha de lado, né? Ele gosta do cavalo. Já dá peixada, né? Eu falei, ó, tem um negócio muito maior, muito mais precioso. Os 12 anos são um negócio importante diante de Deus. Se com 12 anos é importante, com 13, mais ainda. 14, 15, 16, 17. E a coisa vai ficando cada vez mais. Porque a idade vai andando, vai rodando. Eu já tive 12 anos. Há um monte de tempo atrás. A terra era até diferente naquela época, né? O clima era outro. Passou, acho que tinha até dinossauro, né? Quase isso. Quase isso. Vai com o Espírito Santo, posso entrar? Nada como assim. Tá bem, irmãos. Jesus disse em Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Isso é praticar, fazer o que o Senhor manda é praticar. Então, ter a palavra no nosso coração e na nossa mente, isso é fundamental. Quando o Senhor instruiu o povo de Israel lá no caminho para a terra prometida, falou assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, a levantar-te, a orientar. Isso que é até na porta para botar, né? As palavras precisam estar aqui dentro, mas elas têm que se transformar em vida. É vida que nós passamos um para o outro. Conhecimento apenas não leva a nada, leva à hipocrisia. Eu tinha, antes dos meus 17 anos, eu tinha um certo conhecimento, e aquilo era um conflito para mim, porque eu amava o mundo. O Senhor disse que é para não amar o mundo, mas como eu tinha a palavra e não tinha a prática, então eu amava o mundo. E era um conflito, porque tinha uma palavra dentro que me acusava, me condenava, me espremia. E eu já estava a fim de dar um fim, né, na história toda. Graças a Deus que o Espírito Santo teve toda a paciência que ele tem com todos e renovou, restaurou a minha vida também nessa idade. E dali para frente, então, foi andando. Muito tropeço, muita coisa difícil, complicada, mas estamos vencendo e estamos chegando aqui. Amém? Amém. Um dia eu vou poder lá com vocês, né? Nós juntos lá podemos dizer: eu venci e cheguei aqui. Foi graça, né? A graça do Senhor que me sustentou todo esse tempo aí. Mas Jesus diz: por que não fazeis o que vos manda? Essa é a preocupação do nosso Senhor, fazer o que Ele manda. Agora tudo começa por aí. A palavra que nós temos recebido, ela agora precisa ser o quê? Praticada. Vamos levar isso para casa, né? João 3,21, ele diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras, digam assim, a fim de que as minhas obras, sejam manifestas, sejam manifestadas, sejam vistas pelos outros. Amém, gente? Amém. Sejam vistas. Nós não vivemos para mostrar para ninguém assim, com esse desejo de exibir alguma coisa. E o religioso gosta disso aí também. Era assim que eles faziam na época de Jesus. E Jesus tinha uma bronca com aqueles caras, porque não partia do viver quebrantado, transformado. Eles queriam mostrar um negócio que eles tinham na teoria, mas que não era fruto do coração transformado. E Jesus chamava a todos a que viessem dessa maneira diante dele, a que vivessem assim com o Pai. Uma perguntinha: nós somos conhecidos pelo quê? Temos sido conhecidos pelo quê?
pelo que nós falamos, ou por como nós vivemos? Como é que nós temos sido mais conhecidos? Não estou dizendo que não devemos falar, certo? Mas se preocupem em manifestar isso. E a forma melhor que nós temos para manifestar isso, eu louvo ao Senhor porque vocês falaram algumas vezes aqui, e eu tenho visto isso em vocês também, Tarcísio, meu e esposa, né? Servir, amar, né? Generosidade, cuidado, carinho. Bem, irmãos? Vocês estão sentindo o carinho dos irmãos aqui? Então, que bom, glória a Deus por isso. Assim nós precisamos manifestar para os outros, porque o carinho entre os irmãos é mais fácil, né? Eu te amo, tu me ama e tal, nós nos amamos. Mas nós precisamos amar as pessoas. Quantos aqui estão num lugar e o pessoal que tu diz que ama o Senhor, ou que tu é um discípulo, um cristão, e esse diz até palavrão? Quantos têm ouvido esse tipo de coisa assim? Hein? Levantem a mão. Quem tem ouvido isso? Te desprezam às vezes, te maltratam, fazem gozação na frente dos outros. Não passamos por isso aí? Mas a continuação, como é que é às vezes? Se nós nos trancamos quando isso acontece, eu vou ficar quieto, não vou falar mais nada, não vou me manifestar mais. Aí morreu e tu vai ser mais oprimido ainda. Mas quando nós continuamos com o propósito de servir, de amar, de dar alguma coisa, então o que acontece com o passar do tempo? Nós vemos pessoas nos procurando, te ouvindo, te perguntando alguma coisa. Mas esse aí eu nem esperava, nem imaginava que ia vir dessa boca aí uma coisa dessas, né? Dessa mente. Às vezes aquele que tem a mente mais suja, o mais perverso de todos à nossa volta, às vezes é esse. E nós olhamos assim, esse aí é um poço de sujeira, né? E nós já passamos um X nele. Guardar a palavra no nosso coração não é para nos regozijarmos apenas com Deus ou com os irmãos, mas é para nós sermos testemunhas. É lá fora, lá. Guardamos a palavra, aquilo que de precioso o Senhor vai derramando sobre nós nesses momentos, mas é para manifestar. Amém? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Isso aí não só acontecia nos dias de Jesus. É assim, irmãos? Só nos dias de Jesus acontecia isso? Quem tem visto isso? Agora, ao contrário do que eu perguntei antes, quem tem visto isso? Gente que não queria nada e agora está glorificando a Jesus por causa das tuas boas obras. Quem tem visto isso? Aleluia! Amém? Glória a Deus, isso é um fato. Ninguém está forjando nada, não é invenção da nossa mente, é realidade. O Espírito do Senhor vai trabalhando. O Espírito do Senhor quer nos usar. Todos nós aqui somos instrumentos do Senhor. Do dia que nós nascemos em Cristo, nos tornamos. Aí tinha uma irmãzinha lá que falou, acho que é a de Cuiabá, de ser um vaso na mão do oleiro, alguma coisa assim que falou, né? Se eu quebrar e tal, ele faz isso, mas nós somos um vaso. E não é daqueles vasos que é só para bonito, né? É vaso útil, que tem coisa importante dentro. Amém? 1 João 2:29 diz: se sabeis que Ele é justo, se nós temos experimentado esse viver em Cristo, a justiça do Senhor operando em nós, a vida de Cristo se manifestando dentro de nós, então reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Aquele que pratica a justiça é nascido de Deus.
Aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vamos dizer de novo? Aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. É nascido de Deus. Tarcísio fez uma referência aqui, sexta-feira, eu acho ainda, sábado, sobre a casa, né, que foi edificada sobre a rocha. E a palavra diz que quem ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Às vezes eu ando assim na cidade e observo algumas construções. E a construção, toda a construção começa pelo alicerce. Só que tem gente que faz um alicercezinho assim, bem econômico. Porcaria, né? Na verdade. Depois vai ter problema pro resto da vida. Vai ter que olhar para aquela casa e vai ver, ó, errei lá no início e agora não tem jeito. Compra assim também, né? Agora imagina que ele foi comprar a casa, como é que vai pegar uma pá e dar uma olhada aqui, né? É bonito. Não dá para economizar. A casa tem que ser sobre a rocha. Ou seja, o alicerce tem que ser muito forte. É hora de gastar, né, Tarcísio? Nem se gasta tanto num alicerce bem feito. Porque não se vê inusitado. Esse troço vai ficar debaixo da terra, ou debaixo do calçamento, do piso. Mas vou investir mais em janela, telhado. Essa é a vida, né? Não, vamos fazer assim, mas se tu não tem base, todas as tuas obras vão ser meio fajuta, né? Eu quero viver no Senhor, me quebranto, me derramo, não sei quem quer, mas o fundamento é ali. Enche a tua vida com essa palavra. E a partir daí isso vai gerar a força necessária, a graça necessária para a prática, juntamente com toda a obra do Espírito na tua vida. Amém? Estão com sono, hein? Não minto. 1 João 2,6. Para concluir, aquele, todo mundo sabe esse texto, né? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Tem tradução diferente aí, né? É tudo a mesma coisa. Aquele que diz que permanece nele, este ou essa, esse é comum para os dois, tá? Essa deve também andar assim como ele andou. Eu estou em Cristo, eu permaneço. Como é que foi que tu concluiu aqui, Jean? As últimas palavras? Não só que nós possamos, tá, Jean? Mas vamos permanecer. Conhecer o grande amor do Senhor, demonstrado desde a sua descida da glória, sua morte na cruz e sua perseverança, e nos querer unido a Ele, nos fará amá-lo acima de tudo e de todos. Mulher adúltera, não tinha com ladrão, não teve com o comandante romano lá, como é que foi o nome dele? Não, o último lá. O homem que sentenciou ele. Pilatos não contendeu com Pilatos. Por quê? Ele só disse para ele: olha, tu não tem nenhuma autoridade, se disser uma coisa dada para ti. Mas não teve rusga com ele ali, né? Não teve problema. Agora, com os fariseus, com os escribas, com o sacerdote, a pegada era constante. Religioso. Cara sabichão, cabeça grande, pouca prática. Ou nenhuma. É isso que o Senhor não quer. Aliás, é isso que o Senhor quer. Prática. Amém, gente? Eu falei que tinha o último, mas não, tem um último ainda. Era o último. Penúltimo. 1 João 3,24. E aquele que guarda os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, o que acontece? Permanece em Deus, e Deus nele. Vamos de novo essa parte que essa é boa, né? E aquele que guarda os seus mandamentos
permanece e Deus nele. Vamos substituir o guarda aqui? Vamos substituir pelo quê? Pelo que pratica. Então vamos lá. E aquele que pratica os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. O que nós queremos mais? O que nós queremos mais? Deus em nós, nós nele, comunhão total, está tudo estabelecido. Amém? Os nossos conflitos, eles são resultado da falta dessa comunhão com Deus. Quando a nossa comunhão está assim com o Senhor, não tem espaço para mais nada. Não tem espaço para dúvida, não tem espaço para o medo, não tem espaço para nenhum tipo de pecado. Sempre Satanás vai fazer alguma coisa nas nossas vidas quando ele encontrar brechas, né? O que são essas brechas? Comunhão com o Senhor. Dá uma folga de Deus, né? E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. O Espírito veio fazer o que, irmãos? Irmãos e irmãs, o que o Espírito Santo vem fazer nas nossas vidas? O que Jesus disse quando antes de subir? Eu vou. Tudo isso aí mesmo. Isso. O que mais aí, pessoal? Ensinar a guardar. Ele ia fazer isso. Ele disse assim: eu vou, mas eu deixo outro consolador. Jesus era o consolador dos discípulos ali, não era? Qualquer coisa era com Jesus. Mas Jesus ia agora e sabia do coração deles, sabia que eles iam ficar se sentindo sozinhos, com razão. E ele disse: eu vou, mas eu deixo outro consolador. Esse consolador, que é o Espírito Santo, que é uma pessoa, que é alguém, ele quer ter comunhão com quem? Com quem que ele quer ter comunhão? Diz assim, comigo. Comigo. Não é comigo, é com vocês aí também. Pode dizer assim, bota a mãozinha assim, comigo. O Espírito Santo quer ter comunhão comigo. Me ajudando, me orientando, me ensinando, me advertindo, me ajudando a praticar. Nós não vamos para lugar nenhum sem a companhia do Espírito Santo. Hein? Antes eu falei sobre dormirmos e o Senhor conosco, né? Então nós levantamos e Ele está onde? Conosco. Acordamos de manhã, isso que bom. Às vezes tem aquele mal, tem gente que tem mau humor, né? Quando levanta, não fala com ninguém, fica meio com cara de bravo. Acordamos de manhã e lembramos: Senhor, estás conosco, comigo. Está eu aqui no quarto, né? Está comigo. Que bom, Senhor. Eu vou dormir de novo. Vou dormir em Cristo. Só por um momento. Teve algumas vezes que eu estava orando, meditando na palavra assim, e eu ficava preocupado que me dava sono. Como é que pode, Senhor? Eu quero ler, orar, a palavra, daqui a pouco me dá sono. E um dia o Senhor me falou: pode dormir. Pode dormir, estou contigo. Aí eu descansei. Eu estava agitado, porque eu não concebo a ideia de que eu estou aqui com uma vontade de buscar a Ti, né? Orar, ler a palavra, adorar, e daqui a pouco me dá um sono. Eu nunca ouvi alguém, e daí um dia até ouvi também, mas o Senhor me consolou naquela hora: eu estou contigo, pode cochilar, não tem problema. Aí eu dei uma cochilada. Aí daqui a pouco eu acordei: Senhor, aí estamos juntos. Continuei. O dia inteiro não. Continuei.
Eu estava com um problema de consciência, eu estava num aperto naquela situação ali. Falei, como é que pode alguém que quer ser espiritual e aí sentir sono? É uma coisa normal. E o Senhor não se afastou de mim por causa disso. Claro, continuei a comunhão. Mas como é bom aprender a andar com o Senhor. No carro, algumas vezes eu me lembro disso. O Senhor está aqui conosco, comigo, né? Quando está vazio ali, estou olhando, mas o Senhor está ali naquela hora. Quantas vezes o Senhor falou comigo dirigindo? Né? No banho. Né? Estou no banho, parece que até ajuda, sugestiona a coisa, né? Estou me lavando por fora e por dentro. Companhia do Senhor. Espírito Santo me ajudando. Aí eu avaliar como é que anda a minha prática. Como eu tenho sido praticante daquilo que o Senhor, das coisas que Ele colocou no meu coração. Os que estão estudando para ser um profissional. Façam bem isso. Não adianta ser meia boca, né? Tem um problema grave, a pessoa quer passar, mas não quer aprender muitas vezes. Nós precisamos aprender ao máximo. Boas notas, não é assim? Boas notas para quê? Para tu praticar bem. Tem tanta gente incompetente por aí afora. Tem? Médico, enfermeiro, tem. Eu escuto todos os dias história lá em casa. Mas o Senhor quer isso de nós. As coisas excelentes, façamos de forma excelente todas as coisas também. Se tu agir bem na área que tu atua, isso é bênção, isso dá testemunho também. Isso é prática da vida de Cristo em ti. Agora, aquele que diz que permanece nele e trabalha mal, trabalha só para ganhar. Nós precisamos ser praticantes, fazer bem. Amém, gente? Amém.